Essa é a nossa 10ª aula. Nós vamos ver sobre catolicismo, e eu chamei de catolicismo romano e brasileiro. Eu vou explicar por quê, tá? Então, mais tarde vocês apresentarão o roteiro do estudo que fizeram, né? Nós combinamos para hoje, mas vamos começar aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu subo mais um pouquinho isso aqui. Vou fazer o seguinte, vou apagar essa luz aqui. Era para eu ter colocado isso maior, mas não veio. Eu vou passar esses slides para vocês amanhã, tá bom? Então, se não der para enxergar tudo, ou para anotar o que vocês pretendem, amanhã vocês estarão com esses slides, tá? Então, primeiro eu chamo o catolicismo de romano e brasileiro, porque existe o catolicismo oficial, que tem sede lá em Roma, lá no Vaticano, e existe o catolicismo brasileiro, como deve existir catolicismos nacionais em outros países também, tá? Então, contanto que não atrapalhe Roma não vai atrapalhar o catolicismo de cada país, tá? Então, o catolicismo é uma das maiores religiões mundiais, já foi a maior, é considerado por seus líderes e adeptos como monoteísta, ou seja, adora um Deus apenas, e todos aqueles santos, né, apenas intercedem, mas eles dizem que não recebem adoração. Na Igreja Católica há dois tipos de culto: o culto de dulia e o culto de latria. São duas palavras gregas, dulia e latria. Dulia vem de doulos, que quer dizer servo. É uma das palavras para servo em grego. E latria é adoração, de onde vem idolatria, que é adoração ao ídolo. Então eles dizem que prestam dois tipos de culto. O culto de dulia é o culto que eles prestam para os santos. Então o cara tem uma causa para resolver, uma causa impossível. Que santo ele vai recorrer? No catolicismo? Expedito, mas tem uma santa também. Santa Rita. Se tiver com problema na vista, recorre a qual santo? Santa Luzia, foi bem catequizada. Tá sabendo aí? E por aí vai. Então, o céu dos católicos é aquela burocracia que nós encontramos nas repartições públicas aqui no Brasil. Tanto é que naquele filme Auto da Compadecida, que mais uma vez eu estou citando aqui, mostra que vocês lembram que o julgamento final, né, Jesus, Maria aparece, e no final do julgamento, quando cada um vai para o purgatório, vai todo mundo para o purgatório, ninguém para o inferno, e João Grilo volta para a terra, lembram? Aí ele é dado nova chance. Aí quando tá todo mundo, acaba o julgamento, aí eles se viram, né? Maria e Jesus, e Jesus faz a piada, né? Se a senhora continuar a interceder assim, o céu vai ficar igual à repartição pública, lembram dessa cena? Aí ele completa: existir até existe, mas não funciona. Na verdade, ele fala o inferno, né? O inferno vai ser igual à repartição pública. Até que existe, mas não funciona. E na verdade, o céu na mente dos católicos, que chama aqui na Terra, é como a repartição pública brasileira. Para que você consiga algo, o bacana mesmo é que você tenha algum amigo lá dentro. Então não adianta pedir a Jesus: nossa, Jesus é difícil demais, estou ocupado. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para a mãe dele, porque se a mãe dele pedir, meu amigo, ele não nega de jeito nenhum. Mas além de pedir para a mãe dele, eu vou pedir para quem tem uma sala do lado lá. E dependendo da secretaria que eu queira, eu vou falar com cada um dos secretários, que são os santos. Então, se eu quiser um problema na CEMOB, um negócio de trânsito, eu vou pedir para o santo do trânsito. No próprio filme, eles têm uma confusão de santo. O filme Auto da Compadecida foi composto de 3 episódios, né?
minissérie. Você não era nascido, eu acho. Mas eu assisti os 3 capítulos, os 3 episódios. O primeiro é sobre o testamento da cachorra, né? A cachorra fica doente. O segundo, eu não lembro exatamente o que é, mas fala um pouco do casamento. E o terceiro é o julgamento final, né? E aí juntando, eles fizeram a edição do filme. Mas o filme mesmo, bacana, está no YouTube, que são 2 horas e meia. Que é juntada os 3 episódios. Então, quando a cachorra está doente, que é a cachorra da mulher do padeiro, não é de posse, não de origem, né? É a cachorra que ela cria. Ela diz assim: Valério, qual o santo dos bichos? Aí alguém diz: acho que é São Francisco. Mas qual São Francisco? É de Assis ou tem outro? De Padua. Hã? Padua. De Padua? É Jacinto de Padua. Tem outro? Está em Camuá. Cadê o menino? Ficar em casa. Não fica com saudade de mim, não? Eu já fui abençoado, eu esqueci da frase. Já, Não, atenção. São Francisco de Assis era São Francisco. Isso não era da Chagas. Então tem uma confusão. E aí eles brigam para clamar para o santo certo, para que a cachorra não melhore. Mas a bichinha teimosa morre, né? Então o céu dos católicos é assim, essa burocracia. Na Bíblia a gente lê que não é nada disso. Aquele que ora mentalmente, Deus já ouviu, e acabou-se. Né? A gente ora internamente e a gente não precisa nem falar. E, na verdade, o Salmo 139 diz assim: antes que a palavra me chegasse à boca, o Senhor já conhecia toda ela. Tá bom? Então vamos lá. Mas eles dizem que são monoteístas, tá? Por isso, quando a gente está estudando história ou religiões de maneira secular, vamos dizer assim, há 3 grandes religiões monoteístas no mundo. O cristianismo, engloba-se tudo, catolicismo e protestantismo, o Islã e o judaísmo, tá? O Islã diz que o cristianismo é politeísta, mesmo os protestantes, porque acreditam na Trindade. E o judaísmo também diz que o protestantismo é politeísta, porque acredita na Trindade. Mas isso é outra história, tá? Apesar das orações aos santos, que são amplamente ensinadas e praticadas na religião, e eu fiz muitas dessas orações quando era criança, entrando para a adolescência, participei de muitas novenas, cheguei a fazer a primeira comunhão. Eu ia meio que obrigado pela minha mãe, mas ia, né? Para as aulas de catecismo. É uma religião de liderança a nível mundial. Seu líder supremo é eleito por voto representativo e seu cargo é vitalício. Nós temos agora um momento único na história do catolicismo, que são 2 papas que estão juntos, governando juntos, tá? Então o Joseph Ratzinger, Bento XVI, o alemão, pediu afastamento, e ele sempre foi um acadêmico, ele sempre foi um estudioso do catolicismo romano. Ele nunca foi um líder carismático. Então, quando ele viu que o negócio não é muito bom, e eles perderam muitas pessoas na América Latina, e o latino-americano ele contata, ele abraça, ele cheira. Então, ele tem que ter um papa latino-americano. E o argentino. Então, temos o Francisco e o Bento XVI. O Bento XVI se afastou, mas ele também é oficialmente papa, tá bom? Ele está com quase 90 anos, então ele sempre foi muito discreto, e ele se resguardou por sua casa, continua vivendo a sua vida, tá bom? Mas é um líder mundial, e é muito interessante, tem um filme no YouTube, tá? Chamado Carol, o homem que se tornou papa, que é a história de João Paulo II, Carol. Porque Carol é o nome de João Paulo II, ele era um polonês, e Carol é um nome masculino na Polônia. É Karol Wojtyła, né? O nome dele. É muito bacana o filme. Quem gosta de filme, o filme é bom, tá bom? Eu vou colar o link lá para vocês assistirem. Muito interessante. Acredita-se que o líder eleito é o representante maior, o representante maior de Deus na Terra, sendo, portanto, o sucessor de São Pedro, aquele que teria sido o principal representante de Jesus na Terra. Então eles acreditam no sacerdócio ou na liderança perpétua de Pedro, e o catolicismo romano afirma que Pedro foi o primeiro papa. Os protestantes refutam essa ideia,
pelo fato de Pedro ter sido casado, tá? E o Papa não pode ser casado, e por Pedro negar que ele é a pedra, porque a base da Igreja Católica está em Mateus capítulo 16, quando Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que há uma diferença, né, entre Pedro e pedra. Pedro, Petros, em grego, é uma lasquinha de pedra, como se fosse uma brita. Então Jesus disse para Pedro o seguinte: tu és uma britazinha, um pedacinho da pedra, e sobre esta rocha, esta pedra, que é o próprio Cristo, edifica a igreja. Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, ele diz que Cristo é a pedra fundamental. E Pedro, nas suas cartas, diz que Cristo é a pedra angular. Ora, a melhor pessoa para dizer quem era Pedro ou não era Pedro. E Pedro diz que é Cristo. E os católicos fazem vista grossa para isso. Mas eles fazem vista grossa para quase tudo, né? Há outro filme, que eu vou falar do outro filme depois, que é o Spotlight. Chega o momento. Bem, o catolicismo baseia, acabei de falar, sua principal doutrina nesses versículos aí. Mateus 16, não era para ser uma interrogação, era para ser 2 pontos ali, 18 e 19, né? E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra, próprio Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos explicar isso aqui agora, né? Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. A primeira parte eu acabei de explicar, né? Mas vamos ver essa questão de Pedro ter chave do céu e por aí vai. Toda piada católica que fala sobre o céu tem Pedro na porta do céu. Para identificar a origem religiosa da piada, é para saber se Pedro está na portaria ou não. Não é isso? Chegou uma irmã em casa semana passada e disse, começou a chorar falando as coisas dela e falou assim: já falei com o já orei já, Pedro, ele não é o chaveiro do céu, mas é aí, ele é o chaveiro do céu, esses livros já tem que ouvir agora. Eu não fui brincadeira na frente dela, que agora muito chorando, né? E depois eu digo, mas Jesus, Pedro é o chaveiro do céu, eu sabia. O porteiro. Então, Pedro era o representante dos apóstolos nesse momento, né? Quando ele peca e tal, em João capítulo 21, melhor dizendo, Jesus restabelece Pedro à liderança da igreja. Tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, né? As crianças. Tu me amas, apacenta a minha igreja. Então, ele foi restabelecido à liderança da igreja, tá? Então, essa questão, em primeiro lugar, trata-se de uma metáfora, porque o céu não é um lugar físico que pode ter uma chave física. Então essa chave é uma metáfora, é uma comparação sem a palavra como, sem a palavra similar, tá? Em primeiro lugar. Outra questão é que a porta, a chave do céu está na mão de Pedro, como ele sendo o representante dos representantes de Cristo. Então é o líder dos apóstolos por um momento, que são os representantes de Jesus. Jesus e a igreja ensina a doutrina dos apóstolos. A doutrina começa com Cristo, passa-se para os apóstolos e a igreja ensina a doutrina dos apóstolos. Tá? Outra coisa, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, ou seja, a decisão que você Pedro e a igreja tomarem aqui nesta terra já é reflexo da decisão que aconteceu no céu. Lembra que nós vimos isso nas primeiras aulas de interpretação bíblica, só que nós vimos em Mateus 18, que o contexto ali é disciplina na igreja. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, primeiro foi ligado no céu, é uma ordem celestial. Não é consequência, tá? O que acontece na terra é consequência do que aconteceu no céu, da decisão celestial. E ao contrário, a terra não manda no céu, o céu é que manda na terra. Tá bom? Então isso significa que aquilo que a igreja prega é a palavra de Deus. Tá? Acabei de vir do cinema agora. Minha esposa, ela está sentada na mesa aí, né?
Deu tempo de deixar ainda. Quando eu estava achando que era isso, né? Porque Acho que ela é bonita demais, né? Foi muito. não, é porque eu nunca tinha prestado muito quem fica real não pega a lei. E aí ela Não tem nada a ver comigo, não. Essa mulher aqui, que eu nunca vi. Pois é. Nós vamos ver aquele filme Em Defesa de Cristo. Recomendo que vocês possam ir, tá? É um filmaço. Se baseia no livro. Eu li o livro em 2007 e reli alguns capítulos. É interessante demais. É a história de um cara que é ateu, que é um cara formado em Direito e Jornalismo, e a mulher dele se converte. Ele é ateu, amigo, bicho pega. Só que o filme, na verdade, é a história dele, não é a história do livro, é baseado no livro, Em Defesa de Cristo, que é o primeiro livro que ele escreveu com viés religioso. Ele já era escritor, era jornalista, famoso nos Estados Unidos, premiado. Então ele sai investigando a respeito da veracidade da fé cristã. Então, por conta própria, com dinheiro do bolso, ele sai pelo país todo, ele é americano, entrevistando os maiores especialistas em Bíblia e em teologia. E ele faz as perguntas de um ateu. Depois de 21 meses de pesquisa, ele se converte. E aí o nome do livro é Em Defesa de Cristo. Aí depois tem outro livro chamado Em Defesa da Fé, que são sobre aquelas questões de ética cristã. Muito bom também, mas o Em Defesa de Cristo é melhor ainda, tá? Vale a pena você ver esse filme, tá? É um filme evangelístico também, tá? É um filme evangelístico. Bem, vamos lá. Então, a igreja é que continua ensinando a doutrina, tá bom? Durante muitos anos a Igreja Católica ensinou que o Papa não comete erros em questões de fé. Isso foi um problema muito grande, porque a Igreja Católica chegou a condenar cientistas como o Galileu Galilei, que é o caso mais famoso, né? Que ele falava que o universo, ou que a Via Láctea, né? Que o nosso sistema é um sistema heliocêntrico e não geocêntrico, ou seja, na época dele se dizia que a Terra era o centro do universo, o centro da galáxia. E ele disse, não, é o Sol que é o centro. A Terra gira em torno do Sol e todos os outros planetas giram. Então ele foi condenado e ele teve que, perante o tribunal da Inquisição, dizer que estava errado ou perder a vida. Então não era jogo dizer que estava certo, né? E diz a história que ele renega lá, diz, eu estou errado. E aí quando ele está saindo do tribunal, ele de cabeça baixa resmunga. Embora, ele diz assim, é a Terra que está no centro da Terra. Aí ele sai resmungando assim, embora eu esteja mentindo. Uma coisa assim, embora não seja verdade. Tá? E a história comprovou que ele estava certo, né? Então, recentemente, quando João Paulo II ainda, foi que ele pediu perdão pelos erros da Igreja Católica. Como assim? Se o Papa não erra, né? Então circulou, deve ter chegado até o WhatsApp de vocês, um vídeo aí tem umas 3, 4 semanas, de um padre dizendo que a Igreja tem mais autoridade que a Bíblia. Vocês querem ver? Até muitos pastores fizeram um videozinho refutando e tal. E ele diz, não, é a Igreja que criou a Bíblia. Na verdade, a Bíblia nasceu da Igreja, não sei o quê. Você lê Atos e basta para provar que ele está errado. É a palavra de Deus que cria a Igreja. E é a palavra de Deus que cria o próprio universo, né? O catolicismo romano ensina que a Bíblia não é autoridade final em questões de fé, mas que a Bíblia aliada à tradição católica, que é a tradição da Igreja, tá? Então eles chamam os protestantes de bibliólatras, porque eles dizem que nós adoramos a Bíblia, o livro, né? Nós adoramos a palavra encarnada, né? Porque tudo nosso e deve continuar sendo refutado ou comprovado pelas Escrituras, e não pela autoridade da Igreja. A gente não dá carteirada, né? De ninguém. Carteirada eclesiástica, né? Então eles ensinavam isso, que o Papa, eles ensinam isso, né? Que o Papa não erra em questões de fé. Então se o Papa disser que não tem problema pessoas do mesmo sexo se casarem, para eles, o catolicismo oficial romano,
Não tem problema, ele está certo. Você já viu uma história que estava falando por aí, que a história de Adão e Eva era mentira? Sim, eu vi, é verdade, ele falou isso. Isso é mito alegórico, né? Que o livro de Gênesis não existia. Eles acreditam numa teoria chamada evolucionismo teísta. Eles não são criacionistas, são evolucionistas teístas. Eles dizem que o homem evoluiu, né, de uma ameba, um ser unicelular, até o ser que é hoje, com mais ou menos 30 trilhões de células, mas que Deus foi conduzindo essa evolução. Isso é uma blasfêmia. Jesus disse em Marcos capítulo 10 que desde o princípio Deus os criou macho e fêmea. Acabou. Eles dizem que os primeiros 11 capítulos de Gênesis são alegóricos, né? Aquela é uma história inventada, tal como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e Branca de Neve. Tá? Vamos lá. Esse sou eu, pode não parecer, tá? E essa Kelly pode não parecer também. Ainda bem que a foto está distorcida. O catolicismo é um em Roma e outro no Brasil. Aliás, no Brasil o catolicismo não é apenas um, mas vários. Cada religião tem sua galinha dos ovos de ouro católica, né? Isso aqui é na frente do memorial do Frei Damião não, do Padre Cícero em Juazeiro. Fui conhecer. Kelly morou um tempo lá. 2010, ela morou 5 meses lá. E eu fui uma vez lá em Juazeiro e nós fomos num domingo aí conhecer. E vocês vão me ver em algumas fotos aí, porque são as fotos que eu tenho, tá? Para mostrar, ver lá. Esse sou eu também, tá? Hoje a nutricionista está cuidando melhor. Mas esqueçam eu nas fotos aí, tá? Esse aqui é o Padre Cícero, tá? Esse aqui foi o Padre Cícero. É uma foto lá no memorial. Ele parece mesmo com as imagens que fazem, tá? Olha aí, acaba bom. Esse é o Padre Cícero, a imagem lá. Aqui está escrito assim, Museu Padre Cícero, está muito nítido aí. E tem pedaços de braço, de perna, de madeira. Museu vivo, né? É de cera, né? Não, ali é o museu vivo. Museu vivo, graças a Deus não está vivo, né? É porque ainda continua em expansão, tá? Pessoas, eu tenho mais foto aqui. Olha, não tem a camisa do Corinthians lá, tá bom? Deixar bem claro. Como é que é isso? Primeiro essa imagem da direita aqui. O pessoal que consegue gravar um CD, o pessoal que consegue gravar um CD, consegue comprar um caminhão, a placa, então um caminhãozinho aqui, faz promessa de um time. Tem camisa lá daquele cara de Juazeiro, não daquele cara que foi zagueiro do Flamengo em 2010, lá de Juazeiro. Vocês não lembram? Rapaz. Depois eu vou lembrar, tá? Eu vou perguntar a Kelly aqui, peraí. Ela sabe, chega. Eu quero contar uma história melhor. Bem, ela não lembrou também não, mas se lembrar ela fala, tá? Veja só, tem camisa dele aí, tá? E camisa não é essa. Então o pessoal faz promessa e aqui é um museu de cera, tamanho real. Tá? Louça de verdade, tem uma cordinha aqui que a pessoa não pode ultrapassar, tá? Eu acho que a pessoa, não lembro, mas eu acho que a pessoa não paga para entrar aqui. Eu acho que não paga, mas eu não tenho certeza não. Já faz 7 anos que eu fui, né? E aí as autoridades, o garçom e tal, e aqui o Padre Cícero sentado à mesa com as autoridades da região. Ele chegou a ser prefeito. Ronaldo Angelini, obrigado. Ele é de lá. Eu vou contar uma história sobre ele, tá? Olha ali. Isso aqui é o mesmo estante, tá? Aí aqui tem graça alcançada. Aí tem gente que foi curado, né? Da cabeça, dos pés, enfim, da perna. Aí leva um boneco de gesso, de madeira e deixa aí. É uma promessa. O pessoal
pessoal faz essa promessa, alcança a promessa e leva lá, deixa no memorial, no museu, para dar testemunho da sua graça alcançada. Tá? Aí o casarão Padre Cícero, ele murou aí mesmo, e aquele sou eu, tá? Eu engoli esse menino aí. Tá? Capela Bom Jesus do Horto. Horto é o nome do morro lá de Juazeiro. Alguém conhece aí Juazeiro? Conheceu lá? Hã? Estamos aqui com uma especialista aí. Pagou muita promessa pro Juazeiro? Já era crente? Eu paguei, não. Graças a Deus. Eu fui fazer promessa com a Pronto. Aí a imagem dele, né? A pessoa sobe aqui, ela não é oca, como a do Frei Damião. Vou mostrar já do Frei Damião. Você pode subir aqui, eu subi. Não sei se tem foto aí, mas aqui é aquela mesma foto do Museu de Cera, né? Não pode tocar, tá? Nem pode ultrapassar, que tem uma corda aí. Ó, vai deitado na rede aí. Essa rede é de verdade, esse boneco é um tamanho real, pesa mesmo, tá? E agora a rede é bonita, viu? A rede é bonita, eu gostei. Ainda tem aquelas cobras lá. Rapaz, eu não lembro. Não lembro. Ele tá aí, ainda bem, ele de joelho, falou não encostar no vidro e tal. Pronto, esse cara aí é um amigo meu, tá? Esse cara é um amigo meu. Ele casou com uma menina que foi morar lá com Kelly, né? Elas foram para trabalhar. Minha esposa é nutricionista, essa menina também é. E Sérgio era o namorado da menina que morava lá, chamada Maiara, e o namorado de Kelly, tá? Enfim. E Sérgio é torcedor do Flamengo. E isso aí em 2010, né, época da Copa, ele foi no comecinho do mês da Copa, antes do mês da Copa, e os jogadores estavam todos de férias. O Ronaldo Angelini tinha ido para casa. Então ele pegou um táxi, foi lá conhecer o cara, chegou lá, subiu no muro, se identificou. Era um pessoal muito humilde da família dele, que tinha vindo do sítio para morar em Juazeiro. Aí abriu a porta e pode entrar, meu filho. A pessoa, ele foi, não estava com ele nesse dia, ele foi sozinho. E aí ele já tinha voltado, o jogador já tinha voltado para o Flamengo. Esse cara entrou, comeu com uma família de Ronaldo Angelini, tirou foto, trouxe para mostrar tudo, tá? Essa é a história. E tome coisa aí, tá? Bem, esse é o vestido de noiva, tá? Aqui para nós, teve noiva lá que tinha que ter ido para lá. Porque eu vi algumas fotos de casamento, que eu digo, meu amigo, essa mulher casou, ela que tem que ficar aqui agradecendo, viu? A promessa. Aqui pra nós, tá, gente? Sem ser maldoso, tá? Então isso é muito comum. Casou, bota o vestido lá, tá? Olha aí, tanto de foto de casamento. Tem alguns casais que deviam estar lá, tá? Aí eu não sei se foi o cabo, se foi a mulher, tem a promessa, tá? Ok, esse aí já é outro cabo de peia, chamado Frei Damião. Esse cara perseguiu tantos crentes, ele mandou matar muitos crentes, ele pagou do próprio bolso para que o motorista de caminhões que ia levar os crentes para um culto, no sítio e tal, pulasse do caminhão, deixasse o caminhão cair na ribanceira. Isso aconteceu, alguns irmãos chegaram a morrer, tá? Isso aqui é lá em Guarabira. Alguém conhece? Bom. Aí é mais recente, eu fui lá uma vez com os amigos. Vamos lá conhecer? A história que eles levantavam um bocado de gente também, né? Como é? A história que eles levantavam um bocado de gente, Não sabia não. Era naquela época, meu amigo. Quem é contra a palavra de um desses? Ele era um campeão lá no André, velho. Pois é, ele era um cabo de pé, mesmo. A história dele era complicada. Aí o então governador na época lá, fazia a missa e tal. Ficava bom aí, só ficava bom. A Igreja Católica tem sofrido muito com os constantes escândalos de pedofilia. E aqui o filme que eu ia mencionar, chamado Spotlight. Eu acho que é assim que escreve, tá? Spotlight, Segredos Revelados. O nome é assim mesmo que você vai encontrar, tá? É um filme que ganhou o Oscar, tem uns 2 anos aí, vale muito a pena. Spotlight é o nome de um departamento de um jornal também dos Estados Unidos que fazia investigações e era muito premiado, na cidade de Boston. E esse filme relata isso.
escândalos sexuais terríveis na cidade de Boston, com quase 100 padres envolvidos em pedofilia, tá? E os advogados, os escritórios de advocacia, calando os camaradas, calando as famílias com dinheiro, com suborno, terrível. Esse caso aqui é um caso antigo de Alagoas, tá? Esse aqui já tem 10 anos ou mais, que o Magno Malta, eu não lembro se na época ele era senador, mas acho que era, ele que presidiu essa investigação aí da CPI, né? Lá de Alagoas. Esse cara aqui era a maior autoridade da Igreja Católica em Alagoas. Tem no YouTube, acho que com Cabrini, Roberto Cabrini fazendo essa investigação. É um negócio podre que, cara, se não aguentar, se não tiver estômago, não aguenta ouvir os relatos, tá? Eles se tratavam o nome de mulheres, e o nome desse cara aqui era Vera Fischer. Vera Fischer. Eles se tratavam com o nome de mulheres. Isso aconteceu também no começo do ano com o arcebispo aqui da Paraíba, o Naldo Magoto, né? Eles pegavam vans, iam para prostíbulos, o Pagoto e mais uma de padres ligados lá na igreja, na catedral, né? Como eles chamam, a Basílica de Nossa Senhora das Neves. Infelizmente, isso tem acontecido. Faz muitos escândalos, muitos abusos. Outra história interessante, quer dizer, isso não é interessante, né? Uma história interessante, alguém aqui já leu, ouviu o filme O Crime do Padre Amaro? Ninguém? Filme que vocês precisam ver. Eu vim para recomendar filme hoje. É um filme interessante sobre a história de um seminarista que perde a fé na Igreja Católica, tá? Eu tenho uma amiga, nós trabalhamos juntos, e o sobrenome dela é um sobrenome italiano. Então, com o WhatsApp e tal, aproximou a família dela, né, de pessoas que moram longe e tal. E tem umas pessoas, os primos dela, que estavam investigando a origem do nome dela. O nome é Lordão, tá? E passaram meses investigando, e todas as pesquisas mostravam que a família Lordão teve pessoas importantes no sertão, prefeito, autoridades e tal, e todas as pesquisas terminavam num padre, não sei quem, Lordão. E onde esse padre veio? Então, conversando, uma vez a gente estava viajando, estava dois irmãos na frente, eu e ela atrás do carro, e a gente estava conversando sobre isso, até que um dos irmãos estava na frente e disse: olha, eu fiz uma pós-graduação em História e eu investiguei justamente isso. Ele morou no sertão, ele é um estudioso do sertão paraibano, e ele disse o seguinte, que acontecia, ela contou essa história no carro, né? Ele disse o seguinte, acontecia o seguinte: antigamente, muitos padres engravidavam as moças da sua cidade. Então, o que acontecia? Para a moça não ficar mal falada, enfim, e para o padre não perder sua paróquia, o padre pagava para a moça fazer uma viagem de 1 ano. Então, ela dizia que ia passar 1 ano estudando fora, ia para a casa dos parentes, não sei aonde, assim que ela descobria que estava grávida. Quando ela voltava, ela colocava o menino nas mãos do padre. E o padre dizia na cidade que o menino tinha sido colocado por alguém na porta da igreja, justamente quando a moça voltava para a cidade, entendeu? Então o padre criava o menino, que era filho dele, dava o sobrenome dele, e por isso muitas pessoas no sertão têm um sobrenome italiano, alemão, por conta disso. E o nome Lordão é justamente o nome de um padre. Foi um padre, então provavelmente a família dessa minha amiga, chamada Lordão, começou assim. Já pensou? Professor, eles usam que doutrina para dizer que os padres não podem casar? O que é que eles usam como padre? É só história, né? É só a história da igreja. Eles vão usar argumentos do tipo, se o cara casar, ele não vai conseguir tomar conta da igreja. Se o cara casar, ele não consegue, porque a vida de padre é muito difícil, não sei o quê. E se a mulher não quiser acompanhar, ele só usa essa ladainha. Histórias. É. Mas é fixo também não vê nada. Não, nem tem base bíblica, tá? Eles nem tem, nem eles inventam. Eles só usam esse tipo de argumento.
Agora, na verdade, o que acontece, eles não vão dizer isso, é por causa dos bens, porque tudo que o padre tem quando ele morre é da igreja, não é a família dele. E o padre tendo família, a igreja vai empobrecer. A Igreja Católica é a única religião que oficialmente tem um país. Os países, o Vaticano, os países, que na verdade é um bairro dentro de Roma, tá? É um bairro dentro de Roma, mas oficialmente é um país, é o Estado do Vaticano. Os muçulmanos têm países que são totalmente islamizados, mas não são estados do islamismo, não são países do islamismo, como Marrocos e tal, tá? Só o catolicismo romano tem isso. E muita coisa de ouro, a Biblioteca do Vaticano tem inúmeros documentos, manuscritos bíblicos. É dinheiro demais, é dinheiro demais. Tá? Vamos seguir? Tem mais. Em João Pessoa, o catolicismo brasileiro também tem sua representação, né? A procissão da Penha acontece todo último sábado de novembro há muitos e muitos anos. Eu não tenho como esquecer essa data, porque é a data de formatura da ala Juvete, né? Então, todo ano, que é o dia da formatura da Juvete, que é no último sábado de novembro, é o dia da procissão da Penha. E é esse absurdo de gente que vocês estão vendo aí, né? Então começa ali na igreja do antigo Padre Trigueiro. Como é o nome daquela igreja ali? Nas trincheiras com a João Machado. Lourdes. Estou dizendo que ela foi bem catequizada. Eu morava lá. Eu fiz primeira comunhão ali. Eu vou dizer para vocês, eu tinha 11 anos de idade quando fiz minha primeira confissão a um padre, né? Eu acho que para não assustar a garotada, a gente não foi se confessar num confessionário, de madeira, a gente foi se confessar assim, tinha duas cadeiras um do lado do outro, assim. E claro, tinha planejado já os pecados que eu ia dizer, né? Você planejado. Porque senão eu não rezar muito, parece que planejado. É sério. E para isso aí, olha, eu vou perder meu cabelo com essa santa. Porque minha mãe fazia promessa e eu tenho que pagar. Rapaz, promessa sem jeito. Meu cabelo é bem grandão, minha mãe fez eu ir cuidando da garganta, minha mãe fez a promessa pra essa santa aí. Aí eu tive que ir, ela botou meu cabelo super lindo e deixou lá. Da outra vez ela fez eu descer tudo vestido de santa. Aí ele queria que eu fosse de santa, eu botou. A mãe dessa? Porque era assim, ela também não acreditava muito, só que a minha avó é devota, até hoje é isso. Aí no local lá, a promessa ela fazia pra mim, só ficando em pagado. Mas eu era crente, graças a Deus. Tu já era crente? Não, ela hoje era, eu era. Você tinha ajuda, era comigo, A família da minha mãe, né? Do meu avô e as irmãs dele, na verdade, eles acreditam muito no espiritismo, sabe? E minha mãe tem o cabelo de índia. Então ela tem um cabelo liso, preto, bem grande, né? E uma vez, eu não sei quem lá no centro espírita, e meu avô chegou dizendo em casa que não era para mim, minha mãe gostava de cabelo curto, ela estava querendo cortar. E minha mãe sempre foi muito rebelde. Aí meu avô chegou dizendo, olha, garoto, melhor para a minha mãe. Você não pode cortar seu cabelo em hipótese nenhuma. Que história é essa? Não foi o espírito que falou lá. O espírito foi um bando. Não, foi o espírito. Espírito. Você achou um espírito lá, disse que falou de você, não pode cortar o cabelo. Tá bom. Outro dia minha mãe cortou o cabelo aqui, nunca batida. Eu era gurizinho, não entendi, mas foi uma confusão nada lá em casa. Devia ter uns 3 para 4 anos, mas eu lembrava um pouquinho, né? Depois quando eu cresci eu perguntei. Minha mãe sempre foi assim, muito atrevida. Mas vamos A lá. minha tia, ela é espírita e ela agora disse que não pode cortar o cabelo. Porque ela cortou o cabelo dela bem pouquinho, ela é espírita catecista. Aí agora quando ela tá aqui, disse, não, mas não posso cortar meu cabelo não. Ela disse. Pode ser do espírito também. Vamos lá por ela, né? Então, o catolicismo em João Pessoa tem ganhado força, tá? Tem na Rede TV, tem um programa agora, eu acho que é no finalzinho da tarde, um padre, né? Meu amigo, tem alguém muito rico por trás daquele padre lá. Ou é o próprio João Gregório, que é o dono da TV, ou tem gente muito rica na igreja dele, porque um horário na TV aberta,
18 horas, meu amigo, é caro. Ele está fazendo um bocado de eventos aí fora da igreja. Yeah. O forró, que ele está bem divulgado. Vamos lá. Eu estou trabalhando, sou obrigada a estudar. Olha, aí é o Joseph Ratzinger, o alemão, Bento XVI, né? Ele ainda é Papa, né, oficialmente, porque o cargo é vitalício. Por que eles só botam o Papa já velho assim? Quando um morre, eles botam o mais velho. O João Paulo II era jovem ainda, né, relativamente. Ele passou quase 30 anos no papado. Mas é porque para o cara chegar na função que está de Papa, ele tem que ser poliglota, tem que ser muito estudado. Então o jovem não tem condições não. Professor, tem que ver essa questão de sabedoria Também. pelos presbíteros. Pelo quê? Presbíteros. Explique. Deve ser sinal de sabedoria. Ainda é. Professor, dentro daquela que eu estava mostrando anteriormente aí, Ah. nós podemos refutar essas coisas que são denominadas assim, santas, essas profissões? Vamos chegar lá, tá? No finalzinho. Esse é muito mais simpático. Então o que aconteceu? O Brasil é o país mais visitado pelo Papa, seja quem for, nos últimos anos. Porque o Brasil é o país mais católico do mundo, tá? E não em percentual, mas em números absolutos, mesmo que seja um catolicismo chamado de não praticante, porque os evangélicos têm crescido muito, graças a Deus. Então eu vi um filósofo ateu, agnóstico na verdade, falando, chamado Luiz Felipe Pondé, não sei se vocês conheçam, ele está sempre no meio da garotada aí. Alguém conhece Pondé? Vocês têm que assistir mais o YouTube, tá? Pondé é um cara interessante, tá? Ele é agnóstico, né, praticamente ateu, mas ele conhece o pensamento protestante como muitos pastores não conhecem. E ele tem amigos pastores e tudo mais. Então eu vi um pedaço de um vídeo dele, eu sempre assisto Pondé, tá? Um pedaço de um vídeo dele, que ele estava elogiando os evangélicos. Se eu assistir essa palavra, eu puder assistir. Em determinado momento lá que ele diz o seguinte: o catolicismo não cresce no Brasil e vai morrer. Quer fundar uma nova igreja, vai ter que passar 8 anos no seminário. Vai para Roma, vem de Roma. Vai para Roma, irmão. Vai para Roma, vem de Roma. Acabou? Os evangélicos não. Uma sala vazia, ele usou esse termo, tá? Esses termos. Jesus no coração, sem cadeiras de plástico e tal igreja ali. É ou não é? Doquinha. Menos de 100. Tá? Então eles trocaram o Papa para que fosse mais aceitável. Então o Papa veio ao Brasil, foi aquele alvoroço, né? E eu lembro de um dos discursos dele. Ele disse o seguinte: coloque mais água no feijão. E o pessoal, que homem humilde! Colocar no feijão, eu vou também. Mas feijão eu vou também, tá? Que homem humilde, que homem simpático. A Netflix fez uma série sobre o Francisco, né? É o mesmo nome dele? Cadê, pô? O Papa Francisco tem uma série sobre ele na Netflix. São apenas 4 episódios. Vale a pena assistir, tá? No seriado, ele é tido como uma pessoa totalmente tolerante com os protestantes. Mas não é. Ele sempre perseguiu os protestantes na Argentina, tá? Na entrevista que ele deu para o Fantástico, tá no YouTube também, vocês têm que ver, ele disse o seguinte: foram quase 15 minutos de entrevista, Fantástico, entrevista exclusiva. O Papa Francisco disse que o Bento XVI, né? Não. Francisco. Ele disse que chegou em determinado lugar, lá na Argentina, que não tinha uma paróquia perto de um sacerdote, ou seja, um padre. Então, tinha uma mulher que era católica, que estava indo para a igreja evangélica há uns 16 anos. Mas ela chamou ele lá, ela chamou, ele não era o papa ainda, era o padre, e ele foi até a casa dela, entrou no quarto dela, aí ela abriu o guarda-roupa e lá tinha uma imagem de Nossa Senhora não sei das quantas. Aí ele dizia o seguinte, aí ele disse, né, que ela falou o seguinte: vou na igreja dos evangélicos, mas minha fé está guardada em casa. Isso é mentira, rapaz, isso é mentiroso.
Pode ser verdade? Pode, eu acho que é mentira. Porque a função dele, da vinda dele aqui ao Brasil, foi desacreditar o trabalho dos evangélicos. Foi para mostrar que a igreja é acolhedora. Então, a igreja católica fez a mobilização para os jovens irem, tá? E foi aquela coisa lá no Rio de Janeiro, nossa, jovem pra caramba, parece que brotou do chão da areia de Copacabana lá. Sabe, em todo lugar do país. Pois é. Então a ideia deles é mostrar como a igreja é próxima da sociedade. Não é próxima, tá? Que burocracia, até quero fazer uma reza, uma burocracia. É tudo pago. Foi isso aí, foi um encontro mundial, né? Lá no Rio de Janeiro. E essa imagem ficou gravada, né? Essa imagem foi demais lá em Aparecida do Norte, em São Paulo, que é realmente um braço do catolicismo romano, quer dizer, o oficial. Ele beijando a imagem de Aparecida com manto preto, é uma imagem negra para identificar o povo mais pobre do Brasil, tá? Essa imagem surgiu durante uma seca. Tem outro filme, hoje eu vim para dar aula não. Eu vim para sugerir filme, entrevista, YouTube, é outra serena, né? Tem um filme chamado Cinema há alguns anos e mostra a história da construção da igreja de Aparecida do Norte lá em São Paulo e mostra como também a imagem apareceu. Na época de seca no rio lá em São Paulo, eles pescaram o corpo da imagem, depois pescaram a cabeça, colaram e aí, como é o nome dela, ela apareceu, tá? E aí já estavam fazendo, aí fizeram uma capela, depois fizeram uma igreja, que é imensa lá, né, em São Paulo. E aí eles demonstrando que é um idólatra, tá? A Igreja Católica possui um país, já falei, com banco e tudo mais. Inclusive, o responsável pelas finanças do Vaticano foi trocado, aí tem mais ou menos 6 meses a um ano, não lembro bem, por causa de escândalo de corrupção no Vaticano, né? A Biblioteca do Vaticano abriga algumas das obras mais importantes do cristianismo. Anote aí, o nome do filme para vocês assistirem. Quem não assistiu esse, eu vou pedir que se retire da sala, tá? Por gentileza. É uma ficção, tá? Mas é bom. Se eu faço essa pergunta, professor. Ainda bem que é uma metáfora. Saiu o livro, eu não li, mas eu vi o filme e o filme é muito bom. Tom Hanks, né? Bom, o filme praticamente inteiro se passa em Roma. São tantas igrejas católicas nesse filme que você diz, rapaz, só tem igreja em Roma. Roma é uma cidade que eu tenho vontade de conhecer. Falando do filme, é capaz da 10ª de você ser mais novo, levar os castores. Falando do filme. Código da Vinci. Alguém viu esse filme, gente? Você vai ver, né? Alguém aqui viu esse filme? É bacana? Mostra como Roma é uma cidade rica, religiosamente falando, tá? Igrejas demais. É claro, aqui é uma ficção, né? Eles dizem que na verdade como é que chama? O cálice lá, qual é o nome daquele cálice? Né? O cálice da ceia, como se chama? Não é o sudário não, tá? O grau. O grau. Eles dizem que na verdade é uma mulher, porque tem uma cintura do cálice, mas aquele cálice era medieval. O cálice que as pessoas bebiam, o vinho na época de Jesus, era um negócio de barro, assim, como se fosse uma concha. Então o livro e o filme, né, de Dan Brown, é totalmente mitológico. E aí a ideia é que Jesus teria tido relações com o levantado e deixado a descendência dele. Então no cálice do Santo Graal teria gotas do sangue da descendência do próprio Jesus. E aí eu não vou contar o final do filme, tá? Hã? Pois é. Bem, já assisti bastante filme, não? Aí está um dos manuscritos do Novo Testamento, tá? 3 colunas e tal. Os católicos praticam orações pelos mortos e orações aos mortos também, aos santos. Então, eles ensinam que é possível alguém ser salvo depois de morrer. Eles criaram um negócio chamado, dois lugares, chamado Purgatório para os adultos e Limbo. Nesse caso aí, se enquadraria no seu problema do dia, Exatamente. se enquadraria, né? Enquadraria. Mas na verdade aquilo ali é uma enganação, né? Eles usaram aqueles nomes ali para enganar os outros.
Então eles criaram o purgatório. Quando a pessoa não é muito má, ela não vai para o purgatório, vai passar um tempo lá sofrendo, depois ela vai para o céu. Se for uma criança que morreu sem ser batizada, portanto é uma criança o quê? Pagã, ela vai para o limbo, que é um purgatório infantil. Depois de um tempo, ela vai ser resgatada. Eu li um livro de um ex-padre, aí eu não lembro dele, tá? Onde ele conta uma história verídica. Ele contou que uma mulher fez marido e ela começou a pagar pelas missas, porque as missas são pagas. E as missas são para retirar a alma do morto do purgatório e levá-lo para o céu. Ou seja, não importa o cabra safado que você seja, se você morrer tendo que pagar pela sua missa, você vai ser salvo. Isso foi uma das coisas que o Martin Lutero usou para defender aquela tese toda, né? Justificação pela fé, somente, né? Aí ele contou, esse padre contou que, agora eu pastor ele, uma mulher começou a pagar para a missa de corpo presente, como chama, a missa de sétimo dia, e aí durante 2 anos, todo mês ela pagava para celebrar uma missa, né? Ela, cansada daquilo, católica devota, chegou no padre e questionou, né? Seu padre, já faz 2 anos que eu venho pagando isso para o meu marido, e ele não saiu do purgatório ainda. Ao padre fingiu que estava entrando em transe, tendo uma visão, e se acaba de ver um anjo forte, olha também nas salvas, um anjo forte, indo até o purgatório, resgatei, de olho fechado, pegou seu marido pelos cabelos e levou para o céu. A mulher deu uma gaitada e disse: padre, hoje pegou o homem errado, o marido era careca. Verdade verdadeira, essa é verdade, essa história. Tá? A sua pergunta, Giliato, foi em cima da oração dos mortos, né? Foi sobre essas coisas que são denominadas aos santos, essas procissões. Como é que nós podemos executar elas? Só o Senhor adorarás, só Ele darás culto. É o segundo mandamento. Aí eles dizem que não adoram, né? Que é um amor que eles sentem. Fizeram uma pergunta uma vez que o santo pulou ela no câncer. Foi ele que pulou porque eu queria ele. Sim, e em relação a isso? Porque eles realmente dizem que. Então eu vou deixar para o final mesmo. Eu vou deixar para o final. Tá? Já estou preparado para falar isso também, mas vamos lá. Missas de casamento são pagos, batismo também, se não me falha a memória. Tá? Fui batizado com 5 anos. Apenas o padre toma o vinho na Eucaristia. Tá? Proíbe o casamento dos clérigos, nós já falamos disso, né? Os padres não podem casar, a não ser em algumas divisões da Igreja Católica, tem padres que casam, mas não é o catolicismo de Roma. E a renovação carismática, que é um tipo de pentecostalização das missas, tá bom? Isso aí começou na década de 1960 para 70, com missas mais animadas, uns padres mais bacanas, e se popularizou mesmo nacionalmente com um padre que eu particularmente achei um cara muito simpático, que é esse aqui, que infelizmente está lutando contra uma depressão terrível, e ele se acabou, ele envelheceu 20 anos. Marcelo Rossi tem quase 2 metros de altura, ele é muito forte, né, pesa mais de 100 quilos, é formado em educação física. Já está um ano, né? Mais de um ano já né? Começou porque ele estava correndo na esteira, né? Aí sofreu uma queda, quebrou a perna, passou muito tempo em casa e foi o gatilho para a depressão, né? Então ele se acabou na depressão, assim, fisicamente, graças a Deus, ele está bem melhor, né? Mas acabou, eu fiquei com muita pena dele, que eu achei ele um cara muito, muito bacana, tá? Achei ele um cara muito simpático. E é corintiano, né? Ele é corintiano. Então a missa do Padre Marcelo ainda é transmitida na TV, eu assisti algumas vezes, domingo 6 da manhã, tá? Lotado, 6 da manhã começa.
porque é pago, né? Não tem como atrasar. O meu sonho era que os cultos da nossa igreja fossem pagos na TV também. Não tem motivo para atrasar. A brasileira atrasa. Negativo. Atrasa dependendo de quanto esteja envolvido. Quantos jogos da Copa do Mundo começaram atrasados? Quantos eventos da Olimpíada começaram 1 minuto atrasado? Não é coisa de brasileiro, não, é coisa de gente irresponsável. Tá? Professor, em relação ao vinho da Eucaristia, não se trata de igreja, que só fala de bebe. Porque tem umas que eles permitem que os clientes foram ainda até na igreja eles bebam. Porém, quando você vai beber com vinho, alguns deles não querem que você pegue com a mão e coloca no seu corpo. É o Cristo, é? Aí você não pega a hóstia, você coisa, você bota a mão assim e ele coloca no seu corpo. Eu queria mesmo pegar, se eu fosse católico, né? Se ele lavou a mão. É isso, né? Tá pegando o microfone é sujo, né? Ou professor, eles creem batismo de língua. Mas eles carismáticos, sim. lavam as mãos antes da comunhão com o turíbulo. Tem algo chamado turíbulo, que é quando você coloca a Bíblia, coloca água. Aí tem um outro também, que é para o turíbulo também, que você lava a mão, quando ele lava a mão dele, antes da ceia, Menos mal, né, irmão? Porque eu estranhei que minha amiga disse: vamos na missa, lá eles também oram em línguas. E você só vem aqui por causa disso? eles oram em línguas. Eles oram em línguas. É um curso para falar de língua. É o curso. Lá? É o curso para você carismático. Você faz o curso e você entra dentro do carismático. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui para vocês verem, só um minutinho. Eu tenho aqui. É do Nenê, Juliana. Cadê o som dessa bichinha? Pera aí, viu? Minha caixa tá dando um problema aqui. Tá sem som, gente. Tá agendado aí, já pensou? É, tá sem som. É o som do... Desculpem. Esse é o Padre Jonas, da Canção Nova, tá? Eles ensinam realmente a orar em línguas. Vamos lá. O Padre Marcelo vendeu muito livro aí, o livro Ágape, tá? Você já leu esse livro? Não, li não. Ele é muito bom. É bom? Tem o Agapinho para criança, tá vendendo milhões, tá? Esse é o Padre Zezinho. Quem nunca cantou Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Atira o primeiro disco. Tá? Abençoa, Senhor, a minha também. Esse é o padre do momento, né? O Fábio de Mello ficou muito famoso, tá? Dizem que ele é galã. Eu não tenho problema em dizer se o cara for bonito mesmo, mas eu não acho ele um cara bonito. Não o que dizem ser. É porque ele é um pouquinho bonito e é padre. Na verdade é isso. Tá? Você ouviu as exposições dele contra a própria Igreja Católica? Vi algumas. Ele falou sobre idolatria, falou sobre casamento. Ele disse: eu acho que a Igreja Católica
ela deveria ter um olhar diferente sobre os jogos dela dentro. Eles poderiam abrir e o padre poderia casar. Isso foi em rede nacional. Eu vi. Eu já voei num voo com ele, mas não deu pra gente se falar Falta não. pouco ele ser padre, né? Pastor, né? Não, falta muito. Pelo que ele prega, assim, principalmente a idolatria da igreja. Não, mas não é só isso não. Eu vi uma entrevista dele recentemente, Danilo Gentili, que ele escreveu um livro agora com Leandro Carnal, né, um historiador ateu. E Danilo é um crente desviado, né? Danilo sabe entrevistar muito sobre religião, ele pergunta bem. Ele chegou a fazer 2 anos de seminário, Danilo Gentili. E ele perguntou se ele acredita na salvação, na vida eterna, como é e tal. Aí o Fábio disse o seguinte, tá no YouTube, tá? Só para lembrar, né? Que se eu mandar isso tudo, vocês não vão ver. Eu vou mandar. Me lembrem que eu mando, tá? Se eu mandar uma cada dia, vai. Eu vou mandar. Mas vejam só. Ele disse o seguinte, que a pergunta que ele mais escuta é se é possível, para onde a gente vai quando morre. E a resposta que ele dá sempre é a seguinte: não sei, ainda não morri. Então, eles não têm certeza de vida eterna, né? Não tem a menor certeza. Ele até disse que conhece alguns ateus que têm desfrutado de mais bênçãos nessa terra do que ele mesmo como padre. É um homem perdido, é um cara tirando nos próprios pés, nas próprias mãos. Os católicos são perdidos, infelizmente, espiritualmente falando, são perdidos. E aí o Dom Alto Pagodo, vocês conhecem, né? Graças a Deus saiu daqui da Paraíba. Infelizmente, depois de dilacerar a vida de muitos jovens envolvidos com escândalo de corrupção, a pedofilia na igreja evangélica também. O que é que se deve fazer quando se descobre que um pastor é pedófilo? Chama a polícia. Entendeu? De preferência aquele policial bem ignorante que você conhece, tá? Já imaginou que escândalo para a igreja? Escândalo para a igreja é acoitar a safadeza de um pastor pedófilo. Descobriu que tem pastor, eu conheço casos de pastores pedófilos que a igreja não denunciou, tirou ele da igreja A e botou ele na igreja B. Todos esses líderes vão pagar por esses pecados e crimes diante de Deus. Pecados e crimes. Se descobrir que um pastor é pedófilo, chame a polícia imediatamente. Eu vou ver com um presbítero, com um pastor não sei quem. Chame a polícia, isso é crime. Tá? Um cara desse aí com irmão. Lá na congregação, ele deixou para mim só tá passando isso. O que é que eu faço nele? Polícia. Só tava tudo no Facebook, vai no WhatsApp, a conversa do irmão, o filho dela com 11 anos. Chama a polícia. Polícia. Sai algemado, um moleque desse. E aí a pergunta: como podemos alcançá-los para Cristo? Giliado, você pode ligar essa luz aqui, por favor? Bora. Obrigado. Bem, gente, tem algumas questões sobre o catolicismo. Vamos lá, gente, ainda tem alguns minutos. Como nós podemos alcançá-los para Cristo? Eu vou falar de algumas que são as perguntas mais frequentes dos católicos, tá? Vou começar pela de Gileade. É Gileade ou Gileade? Gileade. Vamos lá. Deixa eu achar aqui a referência. Que foi a pergunta de Larissa também, né? Vamos lá? A pergunta é: e os casos de cura e de bênçãos alcançadas? Como é que nós podemos responder? Eu vou abrir aqui 2 Tessalonicenses, anotem, marquem na Bíblia. Essa é uma das perguntas mais frequentes, né? Segunda Tessalonicenses 2, do 7 ao 14. Eu
vou ler aqui mesmo nessa tradução que está no quadro para todo mundo. Fala um pouco sobre os últimos dias e o anticristo e tal. Mas veja só. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Provavelmente é uma referência ao Espírito Santo, que está por um momento detendo a operação da iniquidade, que deve ser o anticristo. Então será de fato revelado o iníquo, o malvado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar, isso vai acabar. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Na Almeida 21 diz assim: se dá por meio da força de Satanás, tá? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, ou milagres, falsos milagres, aqui, prodígios da mentira, falsos milagres, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A ideia é a seguinte: enquanto as pessoas estão rejeitando deliberadamente Deus, elas estão sendo enganadas por Satanás até com falsos milagres. Quando a pessoa não dá glória a Deus, Ana Maria Braga foi curada de um câncer. Será que foi curada mesmo? É possível que sim. A quem ela deu glória há alguns anos? A Aparecida. E esse pessoal da Procissão da Penha. Muitos vão só para ir bebendo, né? Bagunçando. Mas muitos vão cortando o cabelo, com imagem de uma casa, no Frei Damião, no Padre Cícero, em Aparecida, em São Francisco do Canindé. Eu acho que eu vou ter que ir lá conhecer São Francisco de Canindé, inclusive. Eu tenho vontade de conhecer lá, para estudar o caso. Mas é assim, versículo 11 ao 14. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda, ou lhes envia, a operação do erro, para que deem crédito à mentira. Não é que Deus permite, Deus envia. Àqueles que já rejeitaram a verdade, Deus envia a operação do erro, esses falsos milagres, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Tá? Não quero saber de Deus não, eu quero saber de roubar a Petrobras. Vão ser condenados, vão ter mais juízo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, milagres acontecem em todas as religiões. Não é só na nossa igreja, na igreja evangélica. Mas a gente sabe quem está operando na nossa igreja. Um pastor amigo meu de extrema confiança, chamado José Pontes Filho. Se alguém aqui conhece o pastor Pontes, homem íntegro da igreja de Nazaré. Foi meu professor no seminário, somos amigos. Ele contou quando era um jovem lá em Campina Grande, ele é de Campina Grande, ele estava numa vigília de oração. Todos estavam orando de joelhos. De repente uma mulher se levantou, viu, Nicolas? Se levantou, começou a profetizar no meio do salão. Meu povo, não sei o que, e ela só começou a dizer coisa boa. Me arrepiei todo, lembrando dessa história. Na hora ele sentiu uma coisa estranha na fala dessa mulher. Preste bem atenção, estava todo mundo olho fechado. Aí ele olhou. Tinha uma irmã nessa igreja que mal abria a boca. Ela sentava na última cadeira, no lado, num cantinho assim, ela não dizia amém, não dizia aleluia, era na dela. Era aquelas irmãs que nunca faziam uma pergunta na escola dominical, era na dela. Cheio do Espírito Santo. Quando essa mulher estava profetizando coisa lá, essa irmãzinha
chama ela de Mariazinha. Essa irmãzinha Mariazinha se levantou para até ela e disse assim, e pontos viu, ele foi o único que viu: Satanás, saia do nosso meio agora. E essa mulher que estava profetizando evaporou-se, sumiu. Sumiu. Arrepio todo quando eu conto essa história. Há muitos anos, né, porque eu era adolescente, o pastor da Igreja Batista da Floresta, de Belo Horizonte, esteve em João Pessoa, o pastor Toninho, se não me engano, o sobrenome dele. Conhecem Josué Leão, aquele missionário, falava sobre a Disney e tal? Bem, você já sabe onde é que está, né? Isso aí. O pastor Toninho teve em João Pessoa e contou um caso que foi o seguinte. Eu vou ser breve, tem mais coisas que eu quero falar, tá? A igreja dele, lá em Belo Horizonte, começou uma campanha de 40 dias de jejum e oração, quando não existia esse negócio do pastor Edson Queiroz, daquela campanha que está se espalhando pelo Brasil, né, graças a Deus. Não tinha aquele livro, não tinha nada. 40 dias de jejum e oração. O 40º dia foi um domingo. Terminou o culto, entregaram o jejum a Deus no domingo. Na segunda-feira, logo cedo, o pastor estava na igreja, chegou um rapaz adolescente, disse: pastor, eu quero conversar com o senhor. E senta aí, meu filho. Disse: pastor, eu sou do diabo. Menino da igreja. Pastor, é isso, rapaz? Que conversa é essa? Fale com isso. Pastor, eu sou do diabo, eu estou em pecado, eu sou do diabo mesmo. O pastor pensou que esse menino tinha feito besteira com a namorada. Ele tinha uma namorada muito bonita na igreja. Aí o pastor começou a brincar com ele assim: que é isso, rapaz? Você não aguenta, tá vendo uma menina bonita daquela, não é pra você? Você fica agora falando essas besteiras. Não, pastor, vou contar a minha história. O menino começou a contar a história dele. O pastor disse: pai, ligou para casa dos pais e disse: venham para cá agora, o pai e a mãe. Parou a conversa. Os pais vieram, passaram mal quando o menino contava a seguinte história. Ele estava 2 ou 3 anos antes, faz muito tempo que eu ouvi essa história, tá? Não vou lembrar dos detalhes. Na porta da igreja, e ele ficava naquela área na porta da igreja, um rapaz, um menino, um adolescente, né? Às vezes não quer ficar sentado no culto, aí os diáconos botavam para dentro e tal. Um dia ele estava lá de fora mesmo, e o diácono chamando para eles entrarem e nada. Aí chegou um rapaz lá, chegou uma vez, chegou outra vez, fez amizade com ele, foi conversando na porta da igreja. Rapaz, agora termina aqui, termina a tal hora. Vamos dar uma volta, vamos tomar um sorvete. Foi. Ganhou a confiança desse cara. Esse cara ganha a confiança do menino da igreja. Vou levar você ali numa festa. Todo domingo ele saía lá do culto, mas não viu. Levou ele para um culto satânico. Fez um pacto de Satanás com ele. Derramou sangue de bode nas costas desse menino, no meio de um pentagrama. Isso existe, está acontecendo ainda hoje no Brasil afora. Esse menino se tornou um satanista e disse: agora você é um dos nossos. E agora você é um agente nosso lá naquela igreja. Você tem que participar o máximo possível. Esse cara não perdia um culto de oração. No lugar de orar, ele estava contando testemunho para os irmãos no horário. E ele que contou isso para o pastor. E depois, depois disso, eu fiquei muito mais atento. E ele ia para os cultos de oração, pedia a palavra, eu quero contar um testemunho aí. Aquele testemunho sem perna e cabeça, longo, o povo de Deus não orar. Ia para as vigílias do mesmo jeito. O filho do povo está orando, ficava passando besteira. Era só um engulho, né? Era. 3 anos na igreja. Pastor, não tem só eu não, fui o primeiro. Fulano, fulano e fulano também é satanista aqui na igreja. E aqui em João Pessoa, uma irmã que eu conheço, uma senhora, eu gosto muito dela, ela estudiosa do assunto, estudiosa do satanismo, tá? Também professora nacional dominical. Ela viu pessoas, mulheres de igreja evangélica, muito envolvida na obra do Senhor, com as Débora e tal. Daura, minha amiga Daura, ela viu mulheres de igreja evangélica em cerimônia de lançamento de livro de bruxaria aqui em João Pessoa. Rapaz, olha só quem é. E ela me contou isso, tá? Pra gente disfarçar, né? Tá bom? Abra o olho, oração e vigilância. Eu conheci uma irmã, né? Ela era assim,
foi bem próximo assim, meu unidade, não era tão próximo dela não. Aí eu passei por ela mesmo, depois eu não reparei que eu passava por ela. Aí ela foi comentou com outra colega nossa, aí você passou por mim e virou a cara, só que eu não tinha visto ela ninguém vir a cara. Quando foi a outra semana, né, eu peguei pra falar com ela, porque ela não quis sacar a raiva dela. Aí eu peguei um folheto e percebi ela meio estranha. Aí a menina disse, ah, tem certeza fulano? Eu disse, tem. Ela disse, ah, tá indo bem pra tu. Sério. Aí ela ia pro estudo, ela era evangélica, ela ia pro estudo para a oportunidade e tudo. Pois é. Lá na igreja, que eu congreguei lá na Torre, uma vez a gente fez um avanço missionário no domingo de manhã, na feira do Mercado da Torre, né? Fomos os jovens, os adolescentes e tal, foi a galera toda. Na hora da escola bíblica, né? Os adultos e as crianças ficaram no templo, algumas pessoas ficaram orando por nós, e quando nós voltamos, tinha uma menina, devia ter assim, uns 14 anos mais ou menos, 15 anos na época, por aí. Ela ficou sozinha na sala, tinha primeiro e segundo andar, sala de aula lá, né? Tem lá, não. Aí a pastora estava, quando o pessoal estava na aula no templo embaixo do teto, a pastora subiu para ver se tem alguém, enfim, né? Ela foi lá. Quando chegou lá, nem viu essa história, foi uma história terrível. Ela passou, aí falou, fulana, você não vai com o pessoal não? Você não foi não, pessoal, para o mercado? Não. Aí achou estranho, achou a cadeira, sentou com ela, começou a conversar com ela, a menina se manifestou. Uma adolescente. Criada na igreja, pai e mãe da igreja. Não vigiaram a menina envolvida com gente, essa galerinha de escola que ia para cemitério de noite, fazer brincadeira disso, brincadeira daquilo. Já aconteceu, eu nem vi. Foi? O diabo não brinca com ninguém. Ou ele brinca, né? Só brinca. Depende do ponto de vista, né? Então, quando a gente chegou do evangelismo, só disse, pronto, só está chamando para a gente orar lá em cima, porque fulano está demoniado. Foi horrível a cena. O pai subiu, viu a filha endemoniada. Você imaginou? A mãe, pegaram a mãe, levaram ela para uma sala à parte, foram orar, conversar com ela, né? Entender o que estava acontecendo. A mãe, Deus, né? Você imaginou? Um puxa-banco de orelha de um diácono salva uma vida. Dê autoridade para os diáconos da sua igreja, botar a garotada para dentro. Dê autoridade para ele dar uma na cabeça de um menino, de um adolescente. Bora, rapaz, lá dentro. Aí ele não quer ficar lá dentro, mas escuta a palavra lá dentro. A gente tem um jovem na igreja lá, e o menino assim, são muito espertos, né? Porque eles quitam na portaria hoje. Aí, ele é diácono. Sabe que eu sou um demônio para ficar falando assim? Graças a Deus pela sua vida. Pessoal, a gente às vezes subestima a inteligência das crianças. Quem pode subestimar a inteligência dos filhos de Juliana? Emanuel e Júnior. Acho que ele não entende. Vocês não viram não, Emanuel escrevendo, copiando o que eu estava escrevendo aqui? Isso é um P ou é um R? Ele disse assim, eu estava dizendo ao meu esposo, né, que o curso estava terminando. Aí ele estava lá na sala, ele escutou lá no quarto, ele foi lá e disse, quer dizer então que eu não vou ver mais nunca, professor? Eu disse, vai, tem YouTube, eu disse, tem o YouTube para você ver. Ele fez. Eu pensei que nunca mais eu ia ver ele, ou seja, ele, né, na mente dele, né? Ele nunca mais peça. Criança decora oração, salmo, pregação. Então a criança lá na igreja, todos os dias que qualquer pessoa que está na igreja, ela aprende a ler. Ela tem, acho que tem uns 3 anos, né? Ela mas ela aprende todos os dias que as irmãs dela ela aprende. Eu lamento não ter sido criado na igreja. Eu lamento muito não ter sido criado na igreja. Eu também. Comecei com 13 anos. A minha filha teve uma ali na vaca e eu estava botando essa história, porque foi uma menina lá. E ela estava brincando, aí quando foi de noite ela perguntou, qual é o que morreu? Eu disse, não, teve uma facada. Esse jeito que é para... Ela brincando, A maior experiência que eu tive com Deus, dando aula, eu dou aula há 10 anos, para a glória de Deus, foi com uma criança. Eu tive um problema com uma turma, não vou dizer aonde, tá? E eu dei uma aula muito ruim. Não foi a pior aula que eu já dei na vida não, nem que eu vi, mas foi uma aula ruim, foi a primeira aula. A turma me rejeitou muito. Disseram falar com a direção do lugar lá do seminário e tal. Enfim,
Teve uma criança que foi no segundo dia de aula, não sabia de nada, foi com a mãe. Aí eu saí da sala, a direção conversou com a turma, pediram, né, para eu sair para conversar com a turma, depois eu voltar aí da aula, né? Aí a menina estava na primeira fila, eu sempre dei muita liberdade para a criança, eu gosto muito de criança. E aí o teologia não escreve muito, né? Eu escrevi algumas coisas no quadro lá, quando terminou a aula, a manhã toda de aula, estava desmontando, desligando o computador, data show e tal. Teve uma hora que a menina levantou a mão assim, mas era para passar a cabeça, então eu falei, você quer perguntar alguma coisa? Não, ela veio assim, se você quiser perguntar qualquer coisa, pode falar, viu? Você é a aluna número 1 aqui. Quando terminou a aula, estava eu, ela e a mãe dela na sala. Enquanto eu estava desmontando as coisas, ela terminando de escrever umas coisas. Quando ela terminou de escrever, veio e me deu. Aí ela tinha escrito o que eu tinha anotado, escreveu assim: eu adorei a aula, vou fazer de tudo para vir toda semana. Eu me segurei para não chorar. E podia ter chorado também. Essa menina só foi esse dia, na semana seguinte ela não pôde mais. A mãe dela ligou para o seminário, para me chamar, falei com ela, e ela disse: a sua filha veio aqui só para abençoar a minha vida. A senhora sabe, Deus usa muito minha filha, era uma menina de 6 para 7 anos de idade. Está guardado nos meus arquivos isso aí, vou botar uma moldura. Deus usa. Rapaz, isso aí foi tremendo para mim, foi tremendo na minha vida. Gente, me dei mais 10 minutinhos, tá? Então uma das principais perguntas é essa, sobre os milagres. Acontecem? Acontecem. Não quer dizer que Deus está lá. Porque alguém faz milagres, não quer dizer que o que ele fala é a verdade. Na Igreja Universal tem atores que são contratados? Tem. Mas tem história de milagre verdadeira? Tem também. Não quer dizer que o que Edir Macedo fala é a verdade. Não. Ele é um mentiroso que diz que Jesus estava errado, como vocês viram aqui já. Ele é um blasfemo. Tá? Bem, sobre essa questão da idolatria. Isso aqui é um trecho do meu livro sobre os 10 mandamentos. Eu vou ser mais objetivo aqui, tá? Salmo 115. Vocês conhecem, né? Tá na tela, tá na tela. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ou seja, Deus dá glória ao nome dele mesmo, por amor da tua misericórdia e da tua verdade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olho e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. E é o versículo 8 que eu quero explicar para vocês. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então quem adora ídolos se torna semelhante aos ídolos. Êxodo 32 é um desses exemplos. Veja aqui. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Ele morreu, Moisés. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles fizeram o bezerro de ouro, que vocês já sabem a história. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Meu amigo, é como se eles tivessem pego imagem da macumba e colocado dentro da igreja. Imagem de Iemanjá e posto no meio do templo lá, um culto de domingo. Com essas imagens disseram que iam fazer um culto a Deus. Versículo 6.
Dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse divertir-se aqui é farrar, caçoar, brincar, gracejar, e está ligado tem uma conotação sexual. Eles, no meio deste culto a Deus, isso é o Biblioteca Digital da Bíblia. No meio do culto a Deus, eles fizeram orgias sexuais. Veja mais. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste do Egito se corrompeu. Veja só, eles adoraram o bezerro de ouro e se tornaram como o bezerro de ouro. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é de dura cerviz, como o bezerro é de dura cerviz, dura coluna cervical, e não obedece, o povo também é. Aí, o que é que Moisés fez? Versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Eram danças com conotação sexual. Então, acendendo-se-lhe a ira, arranjou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte, os 10 mandamentos. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Esse povo adorou o bezerro de ouro, se tornou semelhante ao bezerro, obstinado, coração obstinado, dura cerviz, e eles literalmente engoliram esse bezerro. Moisés espatifou o ouro, bezerro de ouro, jogou esse ouro na água e o povo bebeu. Eles se tornaram semelhantes ao bezerro. Aqueles que adoram os ídolos são como os ídolos. Têm ouvido, mas não ouvem a palavra de Deus, não ouvem a voz de Deus. Tem coração que foi desenhado, mas não sentem Deus falar. Tem boca, mas não dão glória a Deus, dão glória aos ídolos. Quem me curou? Foi Nossa Senhora da esquina. Não foi Deus, não foi Jesus. Quem adora a Deus se torna mais parecido com Deus. Misericordioso, piedoso, amável, mais pacífico. Então a gente sempre vai ser parecido com quem a gente adora. Tá? Isso é uma das coisas que vocês precisam confrontar na evangelização dos católicos, com os católicos. Tá bom? Bem, este assunto, alguma pergunta sobre este assunto do catolicismo, irmãos? Está um pouco tarde, né? Mas eu queria saber de vocês do trabalho. Pastor? Diga para nós os temas que você elaborou. Não, é só da correção. Mas eu entendi assim, que era para ela elaborar um tema e fazer um estudo. Sim, e aí? Esse é o que Não, 5 temas. Então, 5 temas, é assim só. Eu só posso lembrar depois do meu? Pode, mas liga para nós. Não, porque o meu. Não precisa entregar. Não, depois eu mostro então. Eu elaborei Alguém fez, eu fiz, só que eu me lembro muito não. Tá. Coloquei sobre a Bíblia, esse claro, quem é Jesus, quem é o que é pecado. a Bíblia, o que a Bíblia ensina, quem é Jesus, o que é pecado e a salvação. Gostei desse do tom aí do pecado. Gostei. Ele queria falar. Legal. Planos de Deus para a humanidade, que fala da salvação, da morte para a vida, arrependimento, processos imediatos ao decidir seguir a luz. Você pode melhorar o título aí, mas não tem mais interessante. Vivendo como uma nova criatura. Parabéns. Pastor. Apóstolo Gilead. Eu coloquei aqui, ó. Quem é Jesus?
porque precisamos dele, porque somos pecadores, como posso me libertar do pecado que tenho para fazer para ser discípulo de Jesus. Bacana. Parabéns. Mais alguém? O meu é reconheça os seus pecados. Já começa com os pecados? Acho que não é o ideal. Não? Não. Mas esse tema deve ser mantido. Baixe ele para o segundo, pelo menos. Segundo tema. Tipo de voador aí. Começa. Alguém mais? Como é elaboração de Deus? Um minuto de Deus. Só um minuto. Deixa ela falar. Coloquei quem é Deus. Quem é Deus? Aí falei que eu já No mesmo estudo. Tá. Quem é Deus é São Paulo da Cruz. Aí coloquei o que é o pecado e qual o significado da O batismo é para depois. O batismo deve ficar para aquelas duas lições, não para ser simples. Tá? Não vai dar tempo não. Você fala, Simone. Eu vou falar. Não vou esperar a turma. Gente, obrigado. Tem mais 2 aulas só, tá? Deus abençoe. Olha, e a paz do Senhor.